Se coloque em pé, irmãos, abra suas Bíblias no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 5, versículos 38 ao 42. Mais um mandamento de Jesus nesse Sermão da Montanha. Vamos ler e prestar muita atenção para que nós possamos compreender o sentido dessa palavra. Mateus 5, 38 a 42. Está escrito: Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser te tomar emprestado. Oremos. Pai, te pedimos nesse instante que fales conosco por meio da tua santa palavra. Nós queremos compreender o sentido da tua palavra e praticá-lo. Senhor, a tua palavra desafia o nosso ego, desafia o nosso homem exterior, mas nós te pedimos que o teu Espírito Santo renove o homem interior para que nós sejamos fiéis e possamos obedecê-lo por mais que as circunstâncias sejam contrárias. Ajuda-nos, Senhor. Nós te pedimos no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Pode sentar-se, irmãos. Bom, esse texto especificamente é um dos mais conhecidos do Sermão da Montanha. A gente, quando pensa no Sermão da Montanha, a gente logo pensa nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados sois vós quando mentirem contra vós, disserem todo mal contra vocês por causa do meu nome. Bem-aventuranças. Pensamos no qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Isso é uma coisa que nós sempre lembramos. Sempre lembramos do ama o teu próximo como a ti mesmo. Lembramos também bastante do o que a tua mão direita faz, não saiba a esquerda. O que mais que lembramos mais a respeito do Sermão da Montanha? Não estejais inquietos pelo que é vez de comer, pelo que é vez de beber, pelo que é vez de vestir. São passagens emblemáticas do Sermão da Montanha, mas por vezes nós a vemos isoladas do contexto em que Jesus ensinou e recebemos explicações dela fora desse contexto e, portanto, às vezes equivocadas. Muitas vezes bem intencionadas, mas equivocadas. Nós temos que pensar que todo esse discurso, nós estamos caminhando já algumas semanas nele, estou indo versículo a versículo e tema a tema, né? Não é o Evangelho de Mateus inteiro que nós vamos fazer isso, né? Mas o Sermão da Montanha vamos fazer versículo a versículo. E tudo isso está sendo dito naquele contexto inicial. Jesus, diante de uma multidão, chama os seus discípulos para perto e começa a ensinar essas coisas. Por isso que nós temos que entender que esse ensino precisa ser entendido à luz desse contexto. Então aplicado em nossas vidas. Porque senão nós podemos fazer o rebu que for de qualquer passagem bíblica que nós quisermos. Jesus está dizendo o seguinte para nós: vocês ouviram o que foi dito, vocês sabem o que a lei diz, olho por olho, dente por dente. Já disse nos últimos sermões, mas vou repetir, porque tem que fixar, isso tem que ficar guardado na sua cabeça. Isso tem que ficar guardado na sua cabeça. A lei se ocupava de podar os galhos, lidar com a consequência do pecado. Então, a lei dizia: quem ferir com ferro, será ferido com ferro. Quem ferir com bofetada, será ferido com bofetada. Olho por olho, dente por dente, pisadura por pisadura, corte por corte, pancada por pancada. A lei se ocupava então de cuidar da consequência, ficava lá podando os galhos. A graça, o mandamento de Cristo, o Novo Testamento, ele vai buscar
a raiz, a causa do pecado. E ele quer tratar a causa do pecado para não ter que lidar com os galhos. Porque é uma lei melhor, porque é uma lei mais completa. Porque embora seja a graça, nós já vimos, já dissemos, vamos dizer de novo, o Antigo Testamento traz 613 mandamentos, o Novo Testamento, que é muito menor, traz 1050. Mas é graça, o pacto é de graça, o espírito do pacto é outro. Por isso o caráter daqueles que assumem um compromisso com esse pacto, com esse mandamento, também precisa ser outro. É o que Jesus disse antes dele começar todo esse ensino. Ele disse: se a justiça de vocês não for maior do que a justiça daqueles que guardam a lei, de maneira nenhuma vocês entrarão no reino dos céus. E aqui ele está dizendo, a lei disse, olho por olho, dente por dente, troco, vingança, revide, dando a isso um sentido de justiça. E nós nos sentimos assim. Nós só nos sentimos realmente justificados quando nós vemos o troco, o revide à altura. Quando não há o troco, quando não há o revide, nós não nos sentimos justiçados. Nós nos sentimos injustiçados. Jesus disse, é isso que foi dito. Eu, porém, vos digo. E aqui algo muito importante, porque é muito confundido o sentido disso que Jesus disse. Versículo 39, Jesus fala da não resistência. Qualquer que te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Por isso nós temos que avaliar o contexto em que foi dito. Em geral, se aplica esse versículo contra o direito da legítima defesa. Em geral, Jesus disse, se alguém ferir a minha face direita, eu tenho que dar outra, então Jesus não quer que eu utilize da legítima defesa. E não é isso que Jesus está dizendo. A Bíblia é a favor da legítima defesa. Porém, há uma outra deturpação, e agora ainda mais, a partir de 2019, essa deturpação vai ficar ainda maior, eu tenho certeza, de que, qual é o entendimento comum de legítima defesa? Matar o agressor. Então, se alguém vem e me dá um soco na minha cara, eu saco uma faca e mato o agressor. Se alguém vem e tenta me estrangular, eu pego um pau e mato ele de paulada. Se alguém vem e aponta uma arma contra mim e eu tenho a oportunidade de revidar com uma arma de fogo igualmente, eu executo com quantos tiros forem precisos. 5, 6, 7, um tiro na cabeça, queima-roupa. E não é isso, é legítima defesa. Então é aquilo que é legítimo. É eu me defender, a minha vida, a vida do outrem, com o uso proporcional da força. Aqui um parênteses no que Jesus está ensinando para nós não confundirmos. Legítima defesa é, se alguém está me estrangulando e eu tenho condições de me defender, qual é a defesa para isso? É imobilizar o agressor, é garantir que a agressão foi cessada. Eu não tenho que matar o agressor. Aqui eu parti para uma defesa pessoal, estrangulamento, agora vamos partir por extremo, E vamos pensar hoje, só dá para pensar isso em contexto de zona rural. O camarada invadiu a sua propriedade, você tem que dar um tiro de alerta para espantá-lo e não um tiro para matá-lo. Então essa é uma deturpação muito grande. A Bíblia é sim a favor da legítima defesa e não da execução sumária. Legítima defesa. Infelizmente, há casos que o agressor só parará quando a vida dele parar. E isso é também aceitável quando isso for legítimo. Então nós precisamos julgar os excessos. Mas quando for legítimo, legítimo. Então, legítima defesa não é matar o agressor sempre. Legítima defesa é defender. Mas, pastor, Jesus está falando, se alguém bater na minha face direita, não é para eu revidar, então ele não quer que eu use a legítima defesa. Uma regra para você entender a Bíblia não é difícil. Difícil é você. A Bíblia não é difícil. Você é difícil. Você não entendeu uma passagem? Analise o contexto. Na verdade são 3 regras. A primeira, veja o contexto. A segunda, veja o contexto. E a terceira, veja o contexto. Não tem de onde fugir. O contexto disso é versículo 11. Jesus está dizendo isso tudo dentro desse discurso.
Abençoados são vocês quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês por causa do meu nome. Quando te ferirem a face direita, por causa do nome de Jesus, por motivo da sua profissão de fé. Quando te perseguirem por você ser cristão. Não quando o assaltante quiser roubar a bolsa de você. Quando o assaltante quiser roubar a bolsa de você, se ele estiver desarmado e você se sentir em plenas condições de revidar a agressão, você pode. Mas quando você for perseguido, injuriado, maltratado, agredido por causa do nome de Jesus e por causa da fé que você professa, aí não. Por quê? Veja bem, o texto não é difícil, as palavras são bem claras, mas nós passamos sempre batido. Vem aqui, André, que eu quero dar um exemplo prático disso daí. Jesus está dizendo, quando alguém te ferir a face direita, e nós desconsideramos esse detalhe, vem do lado meu aqui. Porque quando nós pensamos nesse versículo, a gente está pensando em agressão. Faz aqui a mãozinha assim, como fala? Cenográfica. Nós pensamos em agressão. Só que, se eu for ferir a face do André assim, eu vou ferir a face esquerda do André. Não é isso que Jesus está falando. Como eu, destro, vou agredir o André na face direita. Agora põe a mãozinha lá. Aqui. Assim. E esse não é um tapa de agressão. Isso a gente chama de bofetada. Isso aqui é um tapa de desprezo. Jesus não está impedindo que eu me defenda quando eu for agredido. Porque senão ele diria, quando te baterem na face esquerda. Calma, oferece a outra. Mas ele disse, quando te baterem na face direita. Então é um tapa de costa de mão, é um tapa de desprezo, é um tapa de humilhação. Quando você levar uma bofetada, um tapa de desprezo, um tapa de humilhação na sua face direita, você tem que oferecer a outra. E muitas vezes recebemos essa bofetada com palavras, com atitudes e nem sempre com a mão. Muitas vezes nós recebemos uma calúnia, uma injúria, uma difamação que nos bofeteia, nos humilha, nos despreza. Muitas vezes ouvimos palavras de ingratidão que nos esbofeteia, nos humilha, nos despreza. É isso que Jesus, esse é o contexto. O tapa na face direita é um tapa de costa de mão, para nos humilhar, para nos desprezar. Contra essa atitude, Jesus disse, oferece-lhe também a outra. Porque qual é a atitude do orgulhoso e do altivo? Se eu sou esbofeteado com humilhação, é me vingar, é retalhar, é retornar o mal com o mal. Mas Jesus está nos dizendo, por causa do meu nome, por causa da fé que você professa, se você for humilhado, quer seja por palavras, por atitudes, isso nós recebemos constantemente. Nosso local de trabalho, quantas vezes somos esbofeteados por uma circunstância que o colega de trabalho causa e ele não precisa bater na nossa cara literalmente. Na nossa família, quantas vezes somos esbofeteados e eles não batem literalmente por causa de uma palavra ou de uma atitude que sofremos. Nesse caso, dê a outra face. Esse é o contexto, essa é a aplicação. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que receber toda afronta que nos seja dada por causa do nome de Jesus. Nós temos que sofrer o dano que nos seja imposto por causa da fé que nós professamos. Se por ser cristão eu sou desprezado, se por ser cristão eu sou humilhado, se por ser cristão eu sou esbofeteado, eu devo dar a outra face, por ser cristão. Entendido isso, Jesus nos diz então qual deve ser a atitude, os versículos 40 a 42. Ele diz, se alguém quiser te tirar a túnica, ou seja, se alguém quiser levar vantagem, ganhar em cima de você por causa da sua fé, por causa do meu nome, larga-lhe também a capa. Se alguém quiser te obrigar a caminhar uma milha por causa do meu nome, por causa da sua fé, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser te tomar emprestado. Paulo resume isso bem em Romanos 12, 21, quando ele diz assim, não resistais ao mal,
mas vence o mal com o bem. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Faça isso e você colocará um braseiro sobre a cabeça dele. Então ele vai ficar, meu Deus, mas eu o humilhei, eu o esbofeteei, eu o desprezei. E agora eu preciso dele, e ele poderia me revidar, e ele poderia me dar o troco. Mas ele está me ajudando. Brasas na cabeça, confusão. Por que ele está me ajudando? Por que você está me ajudando agora? Da outra vez eu te humilhei, quando eu podia te ajudar eu te prejudiquei. Por que você está me ajudando agora? Essa deve ser a nossa atitude. Hoje nós estamos por baixo, como José esteve. Foi vendido pelos seus irmãos, foi traído por eles, movidos por inveja. Foi jogado numa cisterna, numa cova, vendido como escravo. Mas o mal que os irmãos intentaram, Deus intentou o bem. Nós sabemos a história do José, ele foi para o Egito, trabalhou na casa de Potifar, ainda foi preso injustamente, mas Deus deu a ele um dom maravilhoso, interpretou os sonhos de Faraó, e Deus o colocou por pai de Faraó. Deus o colocou sobre todos no Egito, exceto no trono. Mas isso era só um status do Faraó. Quem mandava no Egito mesmo era o José. E quando os seus irmãos vêm, porque havia fome na terra, e eles não sabiam que era José que estava por trás daquela roupa, o José poderia ter matado eles, poderia ter humilhado eles, poderia ter execrado eles. Mas ele não fez. Ele os amou, ele os abençoou, ele os perdoou. E até mesmo quando o seu pai veio a morrer, e os irmãos disseram, agora o nosso pai morreu, ele não queria nos matar por o desgosto do nosso pai, mas agora ele vai nos matar. E ele diz, não, meus irmãos, vocês planejaram o mal, mas Deus planejava o bem. Por isso ele me trouxe aqui, para preservação da vida, para salvação. É essa atitude que Cristo espera de nós. Que hoje nós somos humilhados, que hoje nos ferem com as costas da mão, a face direita, que hoje nos desprezam, seja na família, seja no trabalho, seja na comunidade, porque somos cristãos, porque defendemos valores que eles têm por fundamentalismo, que eles têm por antiquado, por retrocesso. Porque defendemos família tradicional, porque defendemos bons costumes, porque defendemos honestidade, porque defendemos palavra empenhada, coisas que nós já ouvimos até nesse sermão. Mas amanhã Deus nos permitirá ter essas pessoas nas nossas mãos. E no dia em que nós tivermos ela nas nossas mãos, nós a abençoaremos. O nosso coração vai querer olho por olho. O nosso coração vai querer o revide. O nosso coração vai querer a retaliação, a vingança. Maior é Deus do que o nosso coração. Que o Senhor nos ajude para que nós possamos pagar o mal que recebemos hoje com o bem amanhã. Se o nosso inimigo tiver sede, lhe daremos de beber. Se ele tiver fome, lhe daremos de comer. Não levaremos em conta os males que eles nos têm causado hoje, nem os que eles nos causaram no passado, mas faremos conforme Jesus fez. E oraremos, Pai, perdoa-lhes. Pai, não lhes impute essa culpa. Porque esse foi a atitude do nosso Senhor Jesus, e essa é a atitude que Ele espera de nós. Irmãos, essa é sem dúvida, essa e a próxima, né? Porque o que vem no versículo 43 para a semana que vem é tão duro quanto. Essa e a próxima, trecho do ensino de Jesus a respeito do Sermão da Montanha, é sem dúvida o mais difícil de pormos em prática. Todos os dias nos sentimos tentados a nos vingarmos, a revidarmos, a retalharmos. Se puxaram o nosso tapete, nos sentimos tentados a puxarmos também. Se nos humilharam, nos sentimos tentados a humilhar também. A essa atitude e nessas condições, Jesus está nos dizendo, se te humilharem, se te desprezarem, se te esbofetearem a face direita, oferece a outra, recebe o dano, recebe a humilhação, faz o bem, paga o mal com o bem. Jesus disse, pague o mal com o bem, e assim serão filhos do vosso Pai que está no céu. Se coloque em pé para nós orarmos e pedirmos muito que o Senhor nos ajude a praticarmos
isso que ele nos ensina. Pai, oramos a Ti nesse instante, Senhor, e reconhecemos, dura essa palavra, Senhor, e desafiadora para o nosso ego e para o nosso coração. Por isso te pedimos que o Teu Espírito Santo, Pai, nos conduza e nos encha dia após dia, para que nós possamos superar rancores, mágoas do passado e do presente, e para que nós possamos hoje e amanhã retribuirmos todo o mal que porventura tenhamos sofrido com bem, que nós possamos abençoar aqueles que nos amaldiçoaram, que nós possamos ajudar aqueles que nos atrapalharam, que nós possamos bendizer aqueles que nos maldisseram. Senhor, que o sentimento de revide, de vingança, de retaliação seja amortecido em nossos corações e que só haja, Senhor, em nós o mesmo sentimento que houve também no Teu Filho Jesus, o qual é o nosso Senhor e Salvador das nossas vidas, porque nós também não merecíamos e o Senhor nos perdoou, porque nós também não merecíamos e o Senhor nos amou. Por isso é que oramos e confiamos em Ti para nos ajudar nesse intento. Pai, eu Te peço, despede esses meus irmãos em graça, em paz e em segurança aos seus lares. Que lá, Senhor, eles encontrem um campo fértil para lançar essa preciosa semente e colher frutos de perdão, frutos de reconciliação, frutos de pacifismo no meio dos seus. E que nós possamos estar aqui sempre reunidos na Tua presença para lhe dar graças, Senhor, e louvor, e ouvirmos a Tua palavra, crescermos diante de Ti. Senhor, essa é a nossa súplica, esse é o nosso clamor, fazemos a Ti porque confiamos que ouves a nossa oração. Oramos a Ti, Pai, nos méritos e no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém.